Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora a ingressar. Boa noite a todos. Não preciso afirmar a alegria e a satisfação de estar aqui mais uma vez, convidado que sou, pelos amigos da casa, pelo Marcelo em especial, e sempre que nos é oferecida uma oportunidade, aqui estamos. Creio que é o fundamento maior para estarmos verdadeiramente com Jesus. Daí o título da apresentação, o significado de estar e como estar com Jesus. Vamos procurar analisar isto. Quantos não estão? Quantos aqueles que ainda não encontraram o endereço do Mestre? Ainda se encontram distantes? Jesus ainda não está presente nos recônditos de sua alma e de seu coração. Mas também tem aqueles que estão com Jesus de uma forma superficial, periférica. Quantos não dizem, ó meu Jesus, ó Jesus, utilizando Jesus em vão? Esses não estão verdadeiramente com Jesus. Utilizam o termo, a pessoa, Jesus, vagamente, perifericamente. Qualquer coisa, meu Jesus, ó Jesus. Mas e aqueles que estão em verdade com o Mestre? Aqueles que absorvem os ensinamentos, as irradiações de Jesus, que se espraiam por todo o universo, assimilam. Então nós dividiríamos esse estar com Jesus em processos mecânicos, que vocês vão entender, e processos espirituais. Não precisamos nos desdobrar para estar com o Mestre. Jesus não precisa se materializar como o fez para Tomé estar com Jesus. Não. Desde que leiamos os ensinamentos do Mestre, ele como Jesus, o seu Evangelho, ou então como Espírito de verdade, como ele se apresenta na nossa doutrina espírita, que é o próprio Jesus. Então vamos navegar por estas ideias. E vamos apresentar aqui a vocês uma forma mecânica, não só mecânica, como identificação com Jesus. Para isso, a doutrina espírita nos explana os fundamentos deste processo que vamos entender. E trouxe para vocês uma passagem do livro Paulo e Estevão, da vida de Paulo, na primeira parte, capítulo 10, quando às portas de Damasco houve um fenômeno muito interessante, muito significativo. Quando houve uma conversão. Quando Paulo, ainda como Saulo de Tarso, caiu diante de uma realidade a qual ele refutava. E aí então começou a peregrinação do nosso irmão, vivenciando todo o Evangelho através das Escrituras de Levi, que nós conhecemos como Mateus,
para viver realmente o que o Cristo nos preconizou. Então vamos voltar atrás aqui, para que vocês leiam. E Saulo de Tarso e depois Paulo, ele seguiu à risca. Por isso eu trouxe esta frase extremamente significativa de como estar verdadeiramente com Jesus, e vocês estão lendo, está lá no Evangelho de Mateus, 16, 24b. Vamos analisar isto. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Então, estar verdadeiramente com Jesus é seguir esta indicação, esta assertiva do Mestre, que temos que analisar. O que é negar a si mesmo? É abrir mão dos nossos valores psicológicos, egóicos, o nosso padrão de poder, o nosso padrão de dominação, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa arrogância. Então, quando começamos a nos libertar destas cadeias dolorosíssimas, que indiscutivelmente nos leva a inúmeros transtornos de ordem psicológica e de ordem física. E aí estão as doenças, que nós ainda não paramos para analisar. Nunca penetramos nessa raiz. Achamos que é o mosquito, é o vírus, nunca é nós mesmos, nossa condição mental e espiritual. Então é muito mais fácil atribuirmos as doenças e as enfermidades a um mosquito ou a um vírus. E atualmente estamos falando do coronavírus. Então temos que abrir mão dos nossos padrões, das nossas regras estabelecidas rigidamente por todos nós. Não é fácil, companheiros. Só o fazemos mediante uma análise muito profunda, sem fugas, como nos afirma a nossa querida mentora Joana de Ângeles, sem as fugas espetaculares como nós normalmente o fazemos. Fugimos pelas trilhas das proteções que nos interessa. Não nos interessa o verdadeiro olhar humilde e sincero para compreendermos a nossa realidade e daí podermos fazer o nosso grande salto através da transformação espiritual. Então, negar a si mesmo é algo complexo, mas não é difícil, meus irmãos, desde que queiramos e tenhamos a fé pautada na razão. Tomar as cruzes significa a cruz que nos pertence. É uma outra grande dificuldade, um outro grande empecilho. Aceitar o que a vida nos proporciona. Sabem por quê? Porque isso incomoda o nosso ego. A dor, o sofrimento. Mestre, por favor, eu preciso interromper um minutinho para um aviso de emergência aqui. Tem uma senhora aqui protestando na porta da casa que tem um Siena preto, 2239 a placa, parado em frente à sua entrada de garagem. Ela precisa urgentemente dessa entrada agora. Por favor, Siena preto, 2239. Peço desculpas. Desculpas ao público, mas era importante. Jesus não vai deixar de ser Jesus por conta disso. Então, companheiros, tomar a cruz significa tomar nossas dores, reclamar menos, lamentar menos. Como nós reclamamos com relação àquilo que nos incomoda, aquilo que nos faz sofrer, quando o sofrimento é que nos leva à verdadeira interpretação. Por que comigo?
Será que este Deus é injusto? E sabemos que Deus é a justiça soberana sobre todas as coisas. Então temos que aceitar as cruzes que escolhemos antes de encarnarmos, antes de estarmos nesta indumentária física. Nós fazemos as nossas escolhas e não podemos reclamar, porque elas foram feitas no processo preparatório da reencarnação. Então pegamos esta frase como um emblema para entendermos o verdadeiro estar com Jesus. Vamos voltar ao nosso irmão Saulo, que passou por um fenômeno muito interessante. Está lá no livro. Vocês podem ver embaixo em azul os dados bibliográficos. Chico Xavier, que psicografou através das informações de Emmanuel, nos diz: em dado instante, todavia, quando mal despertara das angustiosas cogitações, Saulo sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Então está claro aqui que Saulo está num processo diferenciado para identificar o que os outros cavaleiros não identificaram, uma luz diferente da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se rasga, se fende, como uma cortina que se abre, sob pressão invisível e poderosa. Intimamente, ele considera-se presa de uma inesperada vertigem, após um esforço mental persistente e doloroso. Vocês podem notar que eu destaquei uma palavra muito importante, a chamada vertigem. O que é uma vertigem? Que muitos confundem com tonteiras. A tonteira é um sintoma de desfalecimento, de desmaio, que a gente chama de lipotímia. A vertigem é uma sensação de rotatividade, de desequilíbrio. Isso nós vamos encontrar muito nos processos que ainda é um enigma para a medicina, as chamadas, vulgarmente falando, de labirintite. Até hoje a medicina não explica muito bem este processo. Atribui-se a um estado emocional desequilibrado. No caso aqui de Saulo, ele entrou, companheiros, num estado chamado estado alterado de consciência. Houve uma semi-libertação por aquele momento tão especial do corpo perispirítico, que é o corpo que liga o espírito à matéria. Todos nós passamos por isso, a chamada semi-libertação, principalmente à noite, quando vamos dormir. O que acontece quando nós caímos no famoso sono? O perispírito se alarga, se solta, se expande, se desprende, se desdobra, para o espírito continuar o seu ingresso no mundo espiritual, enquanto o corpo físico descansa para o refazimento de suas energias. O corpo descansa, o espírito vaga. Isso geralmente acontece à noite ou no anoitecer, a partir desse momento, às 18 horas. Com a escuridão, há um bloqueio de uma estrutura do cérebro chamado quiasma óptico. Havendo esse bloqueio, a glândula do sono, chamada glândula pineal, trabalha na elaboração do hormônio do sono, a melatonina. Mas a glândula pineal é considerada a glândula da mediunidade, a glândula do pensamento. Então, quando estamos nesse estado de emancipação da alma, nossas memórias afloram. Há um momento de desequilíbrio,
Por isso os quadros psicológicos acontecem geralmente à noite. E a vertigem é uma sensação de mudança dimensional. Quando saímos do plano físico e adentramos ao plano espiritual. E quando intercambiamos com os espíritos, nós passamos a ter um processo mediúnico. Então é importantíssimo para nós espíritas diferenciarmos o que seja animismo e o que seja mediunismo, que muitos confundem. O processo anímico da própria alma é quando eu me emancipo do corpo. O processo mediúnico é quando eu travo contato com os espíritos. Por isso, na mesa mediúnica, para quem trabalha, o processo inicial é anímico, estado alterado de consciência, sala escura, estado de prece, estado de meditação, respiração profunda. Na yoga, por exemplo, quando estamos orando, nós estamos num estado alterado de consciência. A gente muda a onda cerebral. Ela deixa de ser uma onda beta e passa a ser uma onda alfa. Interessante isso. É o estado alterado de consciência. E aí, então, nós nos semi-libertamos para travar contato com o espírito. Aí sim é a mediunidade. Então a mediunidade ela só existe mediante um estado anímico. Sem o animismo não há mediunidade. Temos que entender isso. E a vertigem, interessante, pode ser um desequilíbrio do espírito em relação a alguns irmãozinhos, pouco dignos, pouco nobres, caracterizando um processo obsessivo. Francisco Xavier, o nosso Chico, na sua literatura, nos fala de um processo obsessivo labiríntico. Não quer dizer que todos que tenham labirintite estejam obsidiados, pelo amor de Deus. Mas pode acontecer. É o desequilíbrio da linfa, lá dos canais semicirculares, mediante desequilíbrios mentais promovidos pelos espíritos. Pode acontecer. Interessante isso que aconteceu com Saulo na descrição de Chico. Olhem só. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção do equilíbrio. E ele tomba então do animal, ao desamparo sobre a areia ardente. Mas a visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Então está muito claro aí, vocês estão vendo o destaque em azul, de um processo de vidência. Então quem vê um espírito está num processo anímico, estado alterado de consciência. Não é mediúnico. A vidência é um processo de animismo. Agora, mediante a vidência, eu posso conversar com o espírito. Aí é mediúnico. Foi exatamente o que aconteceu com o nosso irmão Saulo de Tarso. Conversou com Cristo. Então ele passou por uma vertigem, por um processo de vidência, a visão se dilatou e ele conversou com Jesus. Foi a partir daí que ele deu o grande salto, passou a verdadeiramente estar com Jesus. Por isso ele vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. E as palavras do Cristo que soaram em seu coração atormentado. Ele que tanto perseguiu Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí está esse momento, muito bem desenhado por um irmão lá de São Paulo, quando ele divisa a figura do mestre. Os outros cavaleiros não. Porque o processo de vidência, ele é exclusivo, muitas vezes. Nós nascemos com esta predisposição. Está no nosso código genético. Tanto que tem muitos que não vêm. Pouquíssimos vêm. Está provado isso cientificamente, que há uma predisposição
mediante as nossas escolhas para a utilização desse fenômeno, utilização positiva, óbvia. Então, naquele momento, num processo anímico, ele tem a vidência de ver e identificar a figura do mestre, que aí passa a conversar com Saulo. Então ele, o moço tarsense, pois nasceu em Tarso, na Grécia, Saulo tinha tríplice cidadania, era grego, era cidadão romano e era judeu. Ele não sabia que ele foi quase que projetado instintivamente de joelhos. Enquanto os companheiros cercavam o jovem ajoelhado, genuflexo, sem nada ouvirem nem verem os outros, os companheiros, não obstante haverem percebido uma luz no alto, uma forma um tanto grotesca. Saulo então interrogava em voz trêmula e receosa: quem sois vós, Senhor? E a resposta, lúcida, tácita: eu sou Jesus. Houve aí então um intercâmbio. Houve um processo mediúnico, mediante o processo anímico, um diálogo, para o esclarecimento do nosso irmão, para o despertar de sua consciência, e foi aquela criatura brilhante que conhecemos. Quem já leu, quem já teve oportunidade de ler esse livro, quem não teve, recomendo, Paulo e Estevão, é um livro para ser lido e relido. Saulo então interrogava em voz trêmula e receosa: quem sois vós, Senhor? Repetindo: eu sou Jesus. Olhem que encontro magnífico. Ele ajoelhado, submisso àquela realidade, divisando dentro daquela fenda que se rasgou a presença do Mestre. Banhado então em pranto, como nunca lhe acontecera na vida, fez ali mesmo, sob o olhar assombrado dos companheiros e ao calor escaldante do meio-dia, a sua primeira profissão de fé. E nesse diálogo mediúnico, ele pergunta: Senhor, o que quereis que eu faça? Destaquei a primeira profissão de fé, fazendo assim uma síntese, um resumo. Estamos falando da fé raciocinada. Saulo começou a compreender pela razão o que lhe aguardava. E isso é para todos nós, meus irmãos, quando compreendemos a razão de tudo, a convicção, a certeza do que nos aguarda. O que a doutrina espírita preconiza? A reencarnação, a evolução do espírito, pois é uma doutrina extremamente progressista, avantajada nos seus conceitos. O espírita, o verdadeiro espírita, aquele que se reconhece, aquele que luta para domar as suas más tendências, as suas más inclinações, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento, ele sabe, ele tem certeza que tudo passará. Que aquele é um momento importantíssimo que ele tem que encarar, uma oportunidade inigualável, intransferível, de encarar a dor e um sofrimento, seja ele qual for, porque sabe que tudo aquilo é importante. E Saulo, naquele momento, despertou para a profissão de fé. Daí a sua imensa peregrinação por vários rincões, levando as epístolas, levando a sua palavra,
enfrentando as intempéries da vida, enfrentando os açoites. E nós reclamamos às vezes porque temos que ir a uma certa distância. Saulo fazia tudo a pé, diante do tempo, muitas vezes um tempo tempestuoso, frio, calor, dor, doenças, surras que ele levava. Mas por quê? Houve o despertar da sua consciência. Era um homem capaz, era um doutor da lei. E vejam esta fenomenologia como foi importante para ele começar a ingressar no verdadeiro estar com Jesus. Diante do que foi falado, a gente traz aqui um resumo deste fantástico livro, Transe e Mediunidade, do nosso querido Lamartine Palhano Júnior, lá do Espírito Santo, que já desencarnou. No capítulo 3 ele fala sobre o animismo, para que não tenhamos dúvidas. No item 16, o que diz ele? Por definição, os fenômenos espíritas são de duas naturezas, anímicos e mediúnicos. Nos primeiros, nos anímicos, é o espírito encarnado. Então, a natureza anímica é do encarnado, que está num estado de transe. O que é um estado de transe? É um estado alterado de consciência. O anoitecer, nós entramos num estado de transe. Quando estamos orando, estamos num estado de transe. A meditação, a mesma coisa. Uma emoção muito forte, a mesma coisa. Uma comoção, um trauma, uma perda, um desastre. O espírito sofre aquele abalo, se emancipa do corpo físico. E que produz os fenômenos espíritas. Já nos mediúnicos, há indiscutivelmente um intercâmbio espiritual. Foi o que aconteceu com Saulo e Jesus. Primeiro o anímico, a vidência. A seguir, o mediúnico. E os espíritos produzem os fenômenos por meio dos médiuns. Como disse, para haver a mediunidade, tem que haver obrigatoriamente o animismo. Utilizando-se de suas energias psíquicas, mediunidade é compatibilidade e possibilidades de transe. Então, diz o Lamartine, é possível observar também que é praticamente impossível traçar uma divisa entre o fenômeno anímico e o mediúnico. Esta linha demarcatória, essa zona fronteiriça do que é anímico e mediúnico, muitas vezes é impossível. E quando essas duas faculdades estão unificadas, ostensivamente atuantes, como é o caso de um vidente que conversa com o espírito. Nós acabamos de ver isso, Saulo de Tarso. A vidência, ele viu Cristo e conversou com Cristo. Por isso nós denominamos de fenômeno medianímico, mediúnico e anímico. Vamos a um outro exemplo para ilustrar o processo mecânico e o verdadeiro estar com Jesus? Essa passagem lindíssima de um outro excepcional livro, há 2000 anos, pelo Espírito Emmanuel, psicografia, mais uma vez, como vocês estão vendo, do Chico. A primeira parte, capítulo 9, a calúnia vitoriosa. Aconteceu a mesmíssima coisa com Lívia, mulher do senador Públio Lentulus, uma das encarnações de Emmanuel. Quando, desesperada, ela procura o cônsul, o governador Pôncio Pilatos, que já tinha dado a ordem para a crucifixão do mestre, já tinha lavado as mãos. E ela foi lá desesperada,
Depois ela passa por uma calúnia tenebrosa que comprometeu a estabilidade do seu lar. Não vamos entrar aqui no mérito da questão, porque o romance é gigantesco. E ela corre para o palácio onde residia com o senador, Públio Lentulus, desesperada, pois não havia mais meios para salvar Jesus. Ela que tinha adotado o cristianismo. E nesse desespero, vejam bem, que é uma das razões de sairmos do corpo, processo de emancipação da alma, é o desespero, é o transtorno, ela se desdobra. Então, atraída que ela foi por aquele imenso foco de luz resplandecente, ela sentiu que sua alma desligada do corpo carnal, ou seja, ela se desdobrou, se transportava ao cume do Calvário. Não é qualquer criatura que diante de um desespero vai se desdobrar e vai ver alguma coisa do plano espiritual. Por isso disse, e repito, que é uma questão genética. Nós trazemos uma predisposição aos fenômenos anímicos, como também mediúnicos. É uma escolha do espírito antes da sua encarnação. Então ela sai do corpo a fim de prestar a Jesus o último preito, a última homenagem do seu devotamento. Sim, via agora o Messias de Nazaré. Olhem só, vidência, desdobramento, vidência, processo, repito, anímico. E o Jesus, o nosso Mestre Jesus, rodeado de lúcidos mensageiros e de legiões poderosas de seus anjos. Estão observando aqui, nesta ilustração, ela desdobrada. E o desenhista foi muito feliz, que mostra que ela está ligada ao corpo. Olha o fio prateado aqui, perispirítico. Quando a gente se desdobra, mas ainda estamos encarnados, esse fio se mantém. Quando a gente desencarna, a ruptura desse fio perispirítico. Então, está claro aí pela foto que ela se desdobrou, indo ao encontro. Naquele momento culminante, Jesus prestes a desencarnar. Em dado instante, seu espírito sentiu-se banhado de uma consolação indefinível. Ficamos aqui a imaginar a emoção que tomou conta de Lívia, desdobrada do corpo. Ela já estava num processo de comoção quando chegou no palácio. Aí foi o encontro de Jesus. E aí, banhada dessa consolação, que não temos palavras humanas para explicar esse momento. Como se estivesse empolgada pela maior emoção de sua vida. E creio que seria a maior emoção de nossas vidas, se tivéssemos essa oportunidade de nos desdobrarmos para estar com Jesus. A gente não precisa disso. O que a gente precisa é assimilar os ensinamentos do Mestre, porque estaremos verdadeiramente também com Ele. Mas no caso dela, foi a maior emoção de sua vida. E ela notou que Jesus desviara levemente o olhar, pousando nela, numa onda de um amor intraduzível e de uma luminosa ternura. Aqueles olhos serenos do Mestre, misericordiosos, nos tormentos extremos da sua agonia, pareciam dizer-lhe. Vejam que agora ele diz, não pelas palavras humanas, pelas bocas que balbuciam, mas pelos fios tênues do pensamento, que os espíritos se comunicam pelo pensamento. Não podemos esquecer que Lívia estava desdobrada. Se ela estava desdobrada, era o espírito que lá estava.
E os espíritos se comunicam pelos fios tênues, delicados, diáfanos do pensamento. E foi o que aconteceu. E Jesus disse para ela: filha, aguarda as claridades eternas do meu reino, porque na terra é assim que todos nós deveremos morrer. E sabemos do seu holocausto, no circo dos horrores, quando ela foi destruída pelas patas de um leão africano, e ali ela foi recebida pelo espírito de Simeão de Samaria. Morreu exatamente por ter se dedicado com extrema beleza ao nosso Mestre. E os grandes apóstolos, os grandes profetas, aqueles que seguem com Cristo, dão esses verdadeiros exemplos. Vão até para o circo dos horrores com um sorriso nos lábios, sabendo da importância daquele momento, que tudo passará. Aquele corpo vai ficar, mas o espírito será recebido em instâncias superiores, como foi o caso dela e de sua serva, chamada Ana. O livro, companheiros, é um livro maravilhoso. É um romance que nos encanta, que nos toca profundamente. Uma outra forma de estar com Jesus é a leitura espírita. É a leitura das obras espíritas, pelo estudo, por um momento de compenetração, um momento que estamos ali absortos nos ensinamentos. E sabemos que Jesus se mostrou para nós, espíritas, como o Espírito da Verdade. Aí está o livro, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, o Espírito da Verdade, e a figura majestosa de Jesus. E para isso, nós escolhemos uma passagem de rara beleza que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no prefácio, lá no início, quando o Espírito de Verdade nos deixa algo incomparável. É algo para nós emoldurarmos, colocarmos esse quadro diante de nós e lermos aquilo todo dia. É o prefácio do nosso Evangelho. E o Espírito de Verdade assim disse. Estamos vivendo esses momentos capitais, meus irmãos. A seleção, a identificação, as opções. E o Espírito de Verdade nos diz: eu vos digo em verdade, palavras que só Jesus pronunciava, pois é o mesmo Espírito, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Aqui fazemos uma interrupção para entendermos como estamos vivendo esse momento de dissipação das trevas. Para dissipar as trevas, temos que entrar em contato com elas, com esses momentos tão delicados, tão sutis, tão dolorosos, porque estamos passando, meus irmãos, um processo de restabelecimento. As mudanças, a transição planetária, esses momentos de dor, os cataclismos, as doenças, as viroses, as catástrofes, as desencarnações coletivas, tudo isso são propriedades do momento. E nós, espíritas, temos que ser exemplos. Os que ficam
para receber irmãos que encarnarão entre nós, mais qualificados, irmãos que vão ajudar o alavancamento desse processo de transição. Nós temos um papel importantíssimo. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Temos que entender o nosso posicionamento aqui na Terra, sermos exemplos. Estamos sendo vistos, olhados, observados por encarnados e desencarnados. Daí o porquê o processo obsessivo está agigantado, superlativado. Mas estamos preparados, meus irmãos, para o testemunho, para o restabelecimento no seu verdadeiro sentido. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós. E botei em destaque, Jesus, o Espírito de verdade, nos recomenda: amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e poderemos entrar no reino dos céus. E o caminho é um só. Obviamente, estando com Jesus, é o amor. E o amor, ele se principia no alto amor, no reconhecimento de nós mesmos, na humildade de reconhecer nossas imperfeições. Como isso é difícil. Como vamos amar o próximo e a Deus se ainda não nos amamos? Estamos inteiramente num processo de autoflagelo, porque nos falta uma dose certa de humildade. Humildade, etimologicamente falando, vem de humus. E todos sabem que humus quer dizer terra. Então, para ser humilde tem que ser terroso, argiloso. Que isto significa, simbolicamente falando? Reconhecer a nossa condição terrena. E qual é a nossa condição terrena atual? De imperfeições, companheiros. Somos espíritos ainda deficientes, repleto de sombras, como diz o Jung. E nós precisamos deste trabalho que Santo Agostinho nos recomenda, que diariamente façamos a retrospectiva do dia, aonde eu errei, aonde eu falhei, o que eu pensei, o que eu senti, o que eu prejudiquei, o quanto fui rude com o companheiro. Só esta humildade é que nos salvará. Porque a partir do momento que eu reconheço, eu vou propor uma mudança. Vou tentar ser brando com aquele companheiro, com aquele vizinho, com aquele parente. É um trabalho infatigável, meus irmãos. Árduo, rude, mas necessário. Então, interpretando este prefácio do Espírito de verdade e aplicando mediante o entendimento, começamos a estar com Jesus na sua realidade. Mas também tem outro mecanismo que aconteceu com Tomé, chamado Dídimo, um dos 12 discípulos, que precisou ver para crer. Por isso que Jesus disse: bem-aventurados os que não viram e creram. E poderíamos mais longe dizer: bem-aventurados aqueles que não precisam crer, porque já sabem. Eu não preciso crer que isto é um copo d'água. Eu sei. Eu sou o que eu sou. Carl Gustav Jung, no momento final da sua vida, foi entrevistado e perguntaram para ele: você acredita em Deus? E a resposta foi extremamente sintética, clara, indiscutível: eu não preciso crer, eu sei.
Então, o eu saber é inviolável, é imutável. Mas Tomé precisava ver e tocar, por isso Cristo se materializou. Se revestiu de um manto energético, ectoplásmico, para se materializar. O Espírito materializado todos vêm e tocam. Não há necessidade da vidência, do animismo. Então Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé estava ali. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou. Para aqueles que estudam a doutrina, sabem que tudo isso é possível, que o Espírito trespassa a matéria, porque é de uma outra energia, penetrando num espaço intermolecular chamado de vácuo. Por isso, a matéria não é obstáculo para os espíritos. E Jesus então entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja com vocês. Se vocês notarem, meus irmãos, como Jesus utilizava esta frase, aonde ele chegava para as suas pregações, no Tiberíades, nas montanhas, no Sermão das Montanhas, nas catacumbas, Jesus sempre apresentava este cartão de visita: que a paz esteja com vós. Este é o segredo para o equilíbrio, a paz interior que não se encontra fora de nós. Como dizia Lao Tse, o criador do taoísmo, a paz está dentro de nós. Não temos que responsabilizar o mundo externo, a confusão, a turbulência. Ele contribui, o meio ambiente. Mas nós poderemos estar em paz, desde que queiramos e treinemos. No momento de turbulência, respirarmos fundo, fecharmos os olhos, orarmos para aqueles companheiros transviados naquele momento tão nobre. Por isso Jesus nos dá a recomendação para a nossa saúde integral, psicológica e física. Quem vive em paz, vive saudável. Quem vive ansioso, vive doente. Vive depressivo. Vive desequilibrado. Os hormônios do estresse vão promover uma queda do sistema imunológico, nos tornando imunodeprimidos, abrindo os campos para as doenças, inclusive o coronavírus. E Jesus então disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar, creia. Disse-lhe Tomé, convencido. Precisava ver para crer. Senhor meu, Deus meu. Jesus então lhe disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Então, esta é uma outra forma de começarmos a estar com Jesus. Tomé precisou ver para crer. E esta crença jamais foi abdicada. A partir do momento que ele tocou, como vocês estão vendo aí, nas feridas do Mestre. Mas, meus companheiros, vamos finalizar esta palestra, o significado de estar e como estar com Jesus, dando esse desfecho fundamental, que é um emblema de nossa bandeira espírita,
Fora da caridade não há salvação. O maior mandamento está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, itens 4 e 5. Quando praticamos a caridade, saindo do nosso eu, dos nossos interesses pessoais, para olhar o outro como outro e não extensão projetada da nossa imagem, como o fazemos com muita frequência, pela acusação, apontando o dedo. Quando estamos apontando o dedo para o outro, estamos apontando para nós, por isso que é um dedo para o outro e 3 para nós. A caridade é isso. E a caridade não se resume em doações materiais. A caridade se resume em doações espirituais, de compartilhamentos, de acolhimentos, de receber um irmão que chega ali àquela porta, à beira de um suicídio, e se ele não for acolhido e recebido, ele vai voltar e vai se suicidar. Dentro de um dado alarmante estatístico de que a cada 40 segundos alguém está se matando nesse planeta, isso é triste, é deprimente, é deplorável. O que está faltando para que tudo isso ocorra? A caridade. Está lá no Livro dos Espíritos. Qual o sinal mais característico da imperfeição humana? O interesse pessoal, o egoísmo, o egocentrismo. As pessoas que voltam o olhar para si próprio. Meu eu. Tudo tem que funcionar dentro do meu eu. O outro não. Então, estar verdadeiramente com Cristo é a prática da caridade. Foi este legado que Ele nos deixou no seu percurso entre nós, em 33 anos tão breves. O amor. Pois Jesus foi o grande marco, a grande linha divisória antes de Cristo, depois do Cristo. Depois do Cristo é a lei de amor. Então, o verdadeiro estar com Jesus é praticar o amor a si e ao próximo. E estamos reunidos aqui todos, neste instante nobilitante, esse momento oportuno, onde nossos corações estão compartilhados, quando nossas emoções estão conjugadas na simples ideia de estar com Jesus. E Ele nos disse isto. Está em Mateus capítulo 18, versículo 20. Porque, irmãos, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, e aqui temos certamente centenas de pessoas, ali eu estou no meio deles. Jesus está no nosso meio. Jesus está aqui com as suas vibrações divinas, com as suas irradiações majestosas. Sabem por quê? Porque estamos abrindo nossos corações para Ele. Estamos vivenciando Cristo, o verdadeiro estar com Jesus. Mas não basta aqui, companheiros. Temos que, ao transpor aquela porta, levar o Cristo, exemplificar o Cristo, que nos trouxe todas as leis de Deus contidas no nosso Evangelho, e praticarmos. Sermos os verdadeiros seguidores do Cristo, praticando as suas leis, para este momento onde tudo será restabelecido. E cada um com a sua responsabilidade. Está lá na missão dos espíritas em Erasto, no Evangelho. Ide pregai. Pregação como exemplo, exemplificando as leis de Deus, extremamente explícitas no Mestre Jesus. Isto
é seguir Jesus, abrir mão do eu, carregar as nossas cruzes para verdadeiramente segui-lo. É esta a orientação que Jesus nos dá, porque Ele estará conosco desde que estejamos reunidos em seu nome. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe nesses momentos de restabelecimento de todas as coisas. Que estejamos firmes, fortes, impávidos, como representantes do Cristo que somos, por abraçar esta doutrina redentora e consoladora. É o que nos toca, é o que nos comove, é o que nos alegra. E nada se deparará em nós como obstáculo intransponível, porque as clareiras surgirão, basta que andemos em passos firmes, em passos decididos. O Cristo está conosco e estará. Muita paz a todos.